O senador Eduardo Braga, presidente desta comissão, vai atrasar um pouco e me pediu, tendo em vista a presença já dos nossos convidados para essa audiência pública, me pediu que eu desse início a esta sessão. Portanto, declaro aberta a segunda reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura. Comunicado, ofício e nota técnica do CAD. A presidência comunica o recebimento do ofício número 490/2018 do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que encaminha à comissão cópia de nota técnica elaborada por seu Departamento de Estudos Econômicos acerca dos efeitos concorrenciais advindos da publicação da Resolução Normativa número 1/2015 da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. A referida resolução da ANTAQ alterou os procedimentos e critérios para o afretamento de embarcações por empresas brasileiras de navegação destinados à navegação de cabotagem e tem sido contestada junto ao Poder Judiciário sob a alegação de limitar a capacidade de concorrência de algumas empresas. Em sua conclusão, a nota técnica do CAD destaca que pode-se apontar como possíveis efeitos da Resolução Normativa número 1/2015, uma limitação à expansão das pequenas empresas de transporte de cabotagem, elevação de barreiras à entrada, aumento de concentração do mercado e uma redução da oferta de embarcações de grande porte por empresas não atuantes no país, que, sob o ponto de vista concorrencial, constituem efeitos negativos para o mercado. Cópias do documento encontram-se à disposição das senhoras e dos senhores senadores na Secretaria da Comissão. Audiência pública interativa. Antes de iniciarmos a audiência pública, gostaria de informar que a população poderá participar do debate enviando perguntas e comentários aos nossos convidados. Os cidadãos que queiram participar podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania no endereço www.senado.leg.br/e-Cidadania ou ligando para o telefone 0800 61 22 11. Além disso, na página da comissão na internet é possível assistir a gravação em vídeo da reunião e consultar as apresentações feitas pelos convidados. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública para avaliação do processo de privatizações anunciadas nas resoluções de número 11 a número 17, todas de 23 de agosto de 2017, do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, em atendimento ao requerimento número 1/2018, de autoria do senador Eduardo Braga. Para a audiência foram convidados autoridades e especialistas da área, a quem convido para que tome assento à mesa. Convido inicialmente o Dr. Paulo Pedrosa, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. Convido o Dr. Márcio Félix Carvalho Bezerra, secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Convido o Dr. Tarcísio Gomes de Freitas, secretário de Coordenação de Projetos da Secretaria-Geral da Presidência da República. E convido ainda o Dr. Dino Antunes Dias Batista, secretário de Fomento e Parceria do Ministério dos Transportes. Paulo. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Veja só, eu tomei aqui conhecimento sobre o requerimento feito pelo senador Lindenberg Farias, na possibilidade de participar também desse debate, o senhor Nelson José Rubner Moreira, que é ex-diretor-geral da ANEEL e membro do Conselho da Administração da CEMIG, para ampliar o olhar sobre esse debate que é tão importante. E aí eu queria que Vossa Excelência, se pudesse também, depois de ouvir os que já estão à mesa, abrir a possibilidade para que ele pudesse fazer o uso da palavra. Senador, eu tinha sido já informado dessa proposta do senador Lindenberg Farias e
nossa assessoria informa que não tem quórum para a deliberação do requerimento agora. Então, como o senador Eduardo Braga está por chegar, ele apenas me pediu para adiantar o início da audiência pública, essa matéria certamente será decidida pelo presidente, que ele poderá, ele próprio, decidir. Eu já sei que o doutor Nelson está presente aqui, certamente o senador Eduardo Braga dará a ele a oportunidade de se posicionar, de falar aqui para essa comissão. Mas vamos aguardar a chegada do senador Eduardo Braga ou, tendo o quórum, eu coloco o requerimento para deliberação. Com a palavra, por 10 minutos, com tolerância, obviamente, de 2, 3 minutos, o senhor Paulo Pedrosa, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. Alô? Obrigado, senador Fernando Bezerra, senador Hélio José, senador Roberto Muniz, senhores presentes aqui das assessorias dos senadores, do Congresso, equipe do Ministério, imprensa, né? É uma satisfação estarem mais nessa reunião aqui, senador. Eu digo sempre que venho à Comissão de Infraestrutura, venho com alguma emoção. Há quase 30 anos atrás, trabalhei nessa comissão, num debate muito intenso sobre o modelo do setor elétrico. Eu digo que depois desse período, muitas vezes trabalhei intensamente na vida, mas talvez o meu momento como apoio à Comissão de Infraestrutura do Senado há quase 30 anos foi dos mais intensos e de maior aprendizado. Também digo, senador, com alguma emoção, que aqui voltei há algo mais do que 10 anos atrás, 15 anos, para ser sabatinado pela comissão para a diretoria da ANEEL. Também um momento assim extraordinário na minha trajetória e que me permitiu novamente estar aqui para trazer uma visão de governo, agora com a liderança do ministro Fernando Coelho. Digo, essa reunião ela trata de várias resoluções do PPI. Aqui o Dino, o Tarcísio, o Márcio, todos vão estar participando dela, porque, na verdade, trata da resolução 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ela não está focada no tema do Ministério, portanto, nós somos parte desse processo. Digo que o MME está representado por mim e pelo secretário de Óleo e Gás e Biocombustíveis, o Márcio Félix. Quer dizer, uma pessoa que também faz parte do time recrutado pelo ministro Fernando Coelho. Acho que nós, o presidente da Eletrobras, o Wilson, o da Petrobras, o Pedro Parente, o Vicente da Mineração, o Fábio e o Eduardo, os secretários do Ministério, o Barroso da EPE, formamos um grupo que, assim, nenhum de nós tinha conhecimento pessoal com o ministro antes do processo em que ele nos recrutou, e fez desse grupo um time que tem trabalhado com a liderança do ministro, com uma visão coerente de enfrentamento dos problemas nas várias áreas do Ministério. Então, pois não. Desculpa interromper, mas eu fiz o registro do doutor Nelson Rubner, mas queria também registrar a presença nessa comissão do presidente da Empresa de Planejamento e Logística S.A., EPL, o senhor José Carlos Medaglia Filho. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Bom, digo então que, senadores, na verdade o Ministério foi extremamente desafiado nesse período curto de 2 anos, por encontrar uma situação em que muitas das soluções que funcionaram bem no país por anos haviam se esgotado. Quer dizer, o modelo baseado em recursos do Tesouro, na participação das estatais como instrumentos da ação do governo e na transferência de custos de forma compulsória aos consumidores, ele produziu grandes resultados, mas ele estava esgotado e nós precisávamos propor algo diferente. Eu acho que com, de um lado, muita humildade e muito diálogo, mas de outro também com alguma ousadia e mesmo coragem,
o Ministério apresentou um conjunto de propostas desenvolvidas em amplo diálogo, foram dezenas de consultas e audiências públicas no Ministério, apenas dando um contexto de que a questão da Eletrobras é parte de um cenário bastante maior. Nós apresentamos a proposta de um novo Código Mineral, todos esses movimentos em muito respeito ao Congresso, porque são propostas apresentadas para serem aperfeiçoadas e discutidas aqui, mas um novo Código Mineral, a criação de uma agência de mineração já aprovada pelo Congresso, em implementação, mudanças de regras na contribuição dos recursos minerais. Apresentamos uma proposta aprovada pelo Congresso, também debatida, do RenovaBio, que dá uma condição de sustentabilidade aos biocombustíveis com um viés competitivo, transparente e fortalecendo o mercado de certificados no ambiente de bolsa. Avançamos num novo modelo para o mercado de gás natural, em discussão na Câmara, em breve estará aqui no Senado, fundamental para o desenvolvimento do gás natural no país, por exemplo, no estado da Bahia, que tem grandes oportunidades de atrair novos produtores, dinamizando a economia local e a indústria. E, nesse mesmo cenário, o movimento de apresentar uma proposta para um novo modelo que modernize institucionalmente o setor elétrico, e a privatização da Eletrobras também, em respeito ao Congresso, mereceu duas medidas provisórias, a 735, que já virou lei, a 814, que está sendo apreciada, e a apresentação de um projeto de lei que detalha um modelo agora para aperfeiçoamento do Congresso, já em discussão na Câmara dos Deputados. Então, esse movimento, além de um conjunto de iniciativas de natureza legislativa, foi acompanhado pela realização de um conjunto de leilões de transmissão e de geração com extremo sucesso, leilões que vinham com alto índice de insucesso, com deságios significativos, comprando energias renováveis a preços assim, extraordinários, recordes, pela condição de estabilidade oferecida nos leilões. Ao mesmo tempo, os leilões de óleo e gás, trazendo investimentos que estão retomando a economia do Brasil em diversas áreas, e no próprio plano nacional, novos instrumentos de investimento, como as debêntures incentivadas de infraestrutura, e todo um conjunto de ações para melhorar a governança, a gestão, a promoção da competição, da transparência e do diálogo no setor de energia. Então, esse é o contexto geral. A questão da Eletrobras e da distribuidora da Eletrobras, portanto, não é um movimento isolado, é um movimento que faz parte desse conjunto de ações. Digo aqui que a Eletrobras era uma empresa numa situação extremamente difícil, na visão de muitos, caminhando para a inviabilidade, vinha destruindo valor. A relação dívida-EBITDA da empresa, senador, era de 9,8 vezes. Quer dizer, por exemplo, o BNDES tem como critério não emprestar dinheiro a empresas com relação dívida-EBITDA muito acima de 3 vezes. A Eletrobras era 9,8. Ela não vinha participando dos últimos leilões de transmissão e de geração, vinha reduzindo a participação dela, se tornando irrelevante. Em 10 anos, deixou de pagar 122 bilhões de reais de dividendos e impostos à União, e no último ano tinha precisado de 3 bilhões de aporte de capital novo da União na empresa para ela continuar girando as suas operações, e um conjunto de problemas que não vem o caso detalhar, mas que eram de conhecimento da sociedade, por exemplo, usinas prontas e que eram pagas, mas cuja energia não circulava porque a transmissão não chegava até as usinas, ou linhas prontas que não conseguiam conectar a energia porque as usinas não produziam, e tudo isso virando encargos para a sociedade e para os consumidores. E um conjunto de distribuidoras, 6 distribuidoras, mais uma estadual, 7 distribuidoras, numa situação extremamente difícil. A Eletrobras perdeu 25 bilhões de reais com essas empresas, senador, 25 bilhões de reais de prejuízo com essas distribuidoras, que estavam numa situação ingerenciável. Uma delas, muito particularmente, esse é um segmento extremamente regulado, o regulador estabelece qual o custo operacional, qual a perda operacional e qual a rentabilidade. Quer dizer, uma dessas empresas, em um ano de excesso de custos operacionais e de perdas, em um ano
comprometia 43 anos da rentabilidade regulatória da empresa. Quer dizer, uma empresa que as suas ineficiências em 2 itens em 1 ano consumiriam 43 anos da rentabilidade, sendo que a concessão é uma concessão de 30 anos. Então, essa é a situação. E mais ainda, no governo passado, em 2016, essas distribuidoras entraram em um limbo regulatório. As concessões não foram renovadas, várias concessões foram renovadas, como a da CEMIG, né, que temos aqui o doutor Nelson, conselheiro da empresa. Essas distribuidoras não foram renovadas, então entraram num limbo. Né, se o nosso movimento de fazer a privatização da antiga concessionária junto com a concessão não fosse feito, né, haveria uma separação e a empresa com os funcionários e os compromissos se tornaria uma massa falida e inadministrável. Então, o movimento é o melhor possível para as empresas. Concluo, senador, né, trazendo que o modelo inovador para a privatização da Eletrobras é um modelo em que não prevê a venda de participação pela União, é uma capitalização para fortalecimento da empresa, né, que está baseado em promover um ganho para a Eletrobras, vai melhorar a sua governança, ela será uma empresa competitiva no mercado, né, ganha o mercado porque nós estamos devolvendo o risco da operação de mercado que era transferida automaticamente para os consumidores. Né, nós estamos devolvendo isso a ser gerenciado pelos agentes de mercado. Né, ganham os consumidores, né, parte dos recursos apurados vão abater custos de encargos da CDE, haverá um movimento nas tarifas de transmissão que também se refletirá em redução de tarifas para os consumidores finais, melhoram os padrões regulatórios, aquelas 6 empresas que estarão sendo privatizadas, quando elas melhorarem de qualidade, melhora o benchmark regulatório e todas as empresas do Brasil serão forçadas a ser um pouco mais eficientes em função disso. Ganha a sociedade com um conjunto de movimentos, né? A melhoria na gestão das empresas, os programas sociais todos serão preservados, luz para todos, expansão das redes rurais, né? Atendimento aos consumidores dos sistemas isolados, todos esses programas são feitos com dinheiro gerenciado pela União, pelo sistema, e não diretamente com o dinheiro das empresas, estão preservados e assegurados. Né? Ganham os moradores ribeirinhos do São Francisco, que o projeto prevê verbas importantes para a recuperação do rio, e ganha a União, né? Com o pagamento de uma outorga que será feita pela nova Eletrobras à União, né? E ganha a União passar agora a ter as suas ações valorizadas numa empresa que terá maior valor no mercado, né, recebendo de novo impostos e dividendos da Eletrobras para promover os seus investimentos. Então, essa é a visão do Ministério, mas mais ainda, sendo um projeto do PPI, né, algo consolidado no PPI pelo governo como uma prioridade, tendo recebido o de acordo de todo um colegiado de ministros do governo e o aceite do próprio presidente da República. Sendo isso, senador, me coloco à disposição, pedindo que o Márcio complemente aqui as questões relativas ao setor de óleo e gás. Obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo Pedrosa. Na sequência, eu ofereço a palavra ao doutor Márcio Félix, secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Doutor Márcio. Muito bom dia, senhoras e senhores. Senador Fernando Bezerra, obrigado pela oportunidade. Senhores senadores aqui presentes, enfim, todos aqui que estão acompanhando ao vivo aí pela TV Senado. Complementando um pouco nosso secretário executivo nesse contexto geral, como ele já falou, nós fomos a equipe dos secretários que hoje trabalham junto com o ministro Fernando Coelho Filho, ele usou bem o tempo, fomos recrutados, porque passamos por entrevistas, passamos por conversas, não foram meramente indicações, mas assim, eram pessoas que não se conheciam anteriormente a meados de 2016, e o ministro Fernando Coelho, com sua liderança, sua capacidade de gestão, construiu um time, e dentro desse time e do processo de gestão foi construído também um planejamento estratégico para o Ministério de Minas e Energia, focando no que seria a nossa principal tarefa de formular políticas públicas no setor de Minas e Energia,
dada a situação que se encontravam os diversos setores, foram feitas abordagens aqui, o nosso secretário executivo que está à frente de vários desses processos e conduzindo, ajudando o ministro nessa condução, fazendo com que o time trabalhe em bastante harmonia e avançando com todas as frentes. A gente foi indo e foram criadas novas políticas públicas aprovadas no Conselho Nacional de Política Energética, foi estabelecido um grande diálogo com todos os setores, as diversas agendas foram sendo montadas, do setor elétrico, do nosso caso aqui do óleo, gás, biocombustíveis, e, enfim, do setor de mineração. Essas agendas foram se transformando em políticas públicas através de diálogos, audiências públicas e uma nova forma de gestão, talvez colocando algumas palavras-chave para que a gente possa entender de uma forma mais simples. Uma palavra-chave é diálogo, que é bastante praticado, mas uma outra é reinstitucionalização, ou seja, as agências passaram a funcionar como reguladoras com um grau de independência que devem ter. Então, no caso do Ministério da Energia, a Agência Nacional do Petróleo e Gás e Biocombustíveis, a Agência Nacional de Energia Elétrica e a recém-criada Agência Nacional de Mineração, substituindo o Departamento Nacional de Produção Mineral. Então, o Ministério passa a ter agências, 3 agências cuidando de todas as suas atividades. A empresa de pesquisa energética também, a empresa que faz o planejamento energético do país, também eu acho que está com um papel bastante relevante, se destacando com um grupo técnico bastante capacitado. A pressar o petróleo também, que está começando agora a trazer arrecadação para a União com a venda pelo óleo do pré-sal, óleo e gás do pré-sal. A arrecadação está começando esse ano. A gente já tem expectativa de trazer para a União, para o Fundo Social, um pouco mais de R$1 bilhão. É a primeira vez que vem receita, efetivamente, da produção do pré-sal para a União, desde a sua descoberta em 2008, a legislação que foi feita em 2010, ou seja, precisou de um tempo para que isso fosse feito e a hora do início da colheita está sendo agora. A gente, claro, Eletrobras e Petrobras, o secretário Paulo Pedrosa já falou bem aqui sobre a situação que estava, o grau de dificuldade estava a Eletrobras e o sistema Eletrobras, um grau de dificuldade muito maior do que estava a Petrobras, e com mudanças assim cirúrgicas, vamos dizer assim, com poucas pessoas e contando com praticamente toda a equipe que já vinha do governo anterior, ou até de governos ainda anteriores ao anterior, a gente está fazendo todas essas mudanças. No nosso lado, que tem a ver com essa convocação, eu acho importante também, talvez depois o Tarcísio vai falar sobre isso aí, mas assim, o primeiro ato do governo, o segundo ato do governo, o primeiro dia de governo, foi a criação do programa de parceria de investimentos, que aglutinou todas as frentes dos diversos ministérios num programa integrado que ganhou força. Então, claro, cada ministério tocava seu conjunto de frentes, os leilões de linhas de transmissão, os leilões de blocos, exploração e produção, já vêm de alguns anos, mas eles estavam sem ter uma concertação maior, e isso aconteceu e ajudou a vencer vários gargalos e acho que deu uma força a esse programa, se tornou institucional, não um programa de iniciativa individual de cada ministério. Na nossa área, é importante lembrar que a Petrobras, que passou, não vou aqui repetir, todos os desafios que a Petrobras teve que atravessar, ainda está, vamos dizer que já está numa situação bem mais confortável, a alavancagem da Petrobras já está num nível quase sob controle, tem uma dívida ainda muito alta, mas a Petrobras tem um conselho de administração, a maioria dos membros assim classificados como independentes, segundo os institutos de governança corporativa. É bom lembrar que esse conselho de administração foi nomeado pelo governo anterior e não foi mexido nesse. Então, o grau de independência da Petrobras
agora mesmo na imprensa falou que a Petrobras conquistou aí agora mais blindagem contra o governo, mas essa blindagem foi patrocinada e construída junto com o governo, não foi, até porque o governo aprovou na Assembleia Geral de Acionistas esse novo estatuto da Petrobras. Então, essas empresas estão se tornando mais, vamos dizer assim, saudáveis, sob todo ponto de vista, e com um grau de independência. Então, nessa reinstitucionalização, empresa a empresa, a agência regula, o governo faz as políticas, a EPE, Empresa de Pesquisa Energética, faz o planejamento energético do país, e, enfim, a EPE foi empresa criada nos governos aí que nos antecederam, e que a gente, então, tem uma governança que as chamadas desestatizações, privatizações que advêm da Petrobras, elas são decisões tomadas pelo Conselho de Administração, que representa os acionistas. Se hoje um dos itens aí é a questão da Braskem, que ainda está em fase de discussão, mas tem a BR Distribuidora, ativos de exploração e produção, que são objeto no mundo inteiro de ajuste de portfólio. E, então, assim, as questões, assim, Petrobras, elas estão associadas à governança, vamos dizer assim, com grau de independência, com uma ação listada em Bolsa de Nova York e de São Paulo, e que tem que cumprir regras, e que, felizmente, o mundo está inteiro, a Petrobras está se valorizando, as ações da Petrobras e da Eletrobras também se valorizaram bastante nesse período, fruto dessa gestão e um dos critérios, a escolha correta das pessoas e o grau de independência e o foco em questões empresariais. Concluindo aqui, senador Fernando Bezerra, a gente tem os leilões de óleo e gás, que, na realidade, foram estabelecidos. O primeiro leilão aconteceu em 1999, ou seja, quase 20 anos atrás, quando foi feita a abertura do setor petróleo, quando criaram a ANEEL, a ANP, naquele final dos anos 90. Então, a gente teve um período sem realizar leilões. Os leilões retornaram o ano passado, com grande sucesso, leilões de concessão e leilões no pré-sal. A gente tem previsto já para esse ano, e que está lá aprovado pelo Conselho do TPI, a 15ª rodada de concessões, que deve ser marcada, agendada para o dia 29 de março, lá no Rio de Janeiro, e a 4ª rodada do pré-sal, no dia 7 de junho, também lá no Rio de Janeiro, que é a tradição fazer os leilões do setor de óleo e gás na cidade do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, naturalmente, é um local, não é o único local que tem produção, mas é um local que concentra a sede de grandes empresas de petróleo, da Petrobras, a agência reguladora, a ANP, no caso, a EPPSA, a EPE. Então, essa retomada da indústria do petróleo é um dos combustíveis, assim, fazendo talvez, usando a palavra, não é nem um trocadilho, mas é um combustível para a recuperação econômica do Estado do Rio de Janeiro, que vive numa situação bastante delicada. O querido Estado do Espírito Santo, o senador Sérgio Rogério, ele já começou a vivenciar esse boom do petróleo já sem ter a tal da doença holandesa, sem usar os recursos do futuro, então usou de outra maneira. São Paulo está tendo esses recursos agora mais recentemente, há um tempo atrás, até 2, 3 anos atrás, eram grandes, mas pequenos para a economia de São Paulo, mas hoje São Paulo também reconhece como grandes, e essa retomada com esses leilões que têm atraído investidores do mundo inteiro, estão dinamizando a economia, acho que tornando mais sustentável e ajudando a nossa maior empresa, a Petrobras, também a se tornar mais saudável. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Doutor Paulo, está querendo complementar? Eu só queria pedir licença para entregar à comissão, na sua pessoa, né, um pendrive e um conjunto de todas as notas técnicas do Ministério que deram origem às 3 resoluções que estão sendo apreciadas aqui. Obrigado. Antes de passar a palavra ao doutor Tarcísio Gomes de Freitas, eu registro que a nossa secretaria já recebeu diversas manifestações e participações através do nosso portal e-Cidadania.
Eu não vou ter condições de ler todas as manifestações que chegaram, mas fiz aqui uma seleção de algumas que farei a leitura e o conjunto das perguntas, das indagações, eu vou repassar para o doutor Paulo Pedrosa para que ele possa, ao final, fazer comentários ou então responder depois a essa comissão ou ao próprios demandantes, através de e-mails que chegaram aqui à comissão. Participação de Sérgio da Silva Rodrigues, do Rio de Janeiro. A Eletrobras é uma empresa estratégica para o Estado brasileiro, não deve ser privatizada para grupos de interesse meramente financeiro. A Eletrobras é um patrimônio da nação e com ela deve permanecer. Participação de Fabiola Antesana, do Distrito Federal. Quando o recurso destinado para baixar a conta de energia acabar, quem arcará com o aumento de tarifa para a sociedade? Participação de Felipe Souza Chaves, do Rio de Janeiro. A Eletrobras e o governo vêm gastando quantidades consideráveis de dinheiro em marketing para convencer a população de que privatizar é bom. Não seria melhor investir esse dinheiro no sistema elétrico? Ainda de Felipe Souza Chaves, do Rio, a Eletrobras, em 60 anos, construiu um patrimônio avaliado em 400 bilhões. O governo deseja privatizá-la em um ano para arrecadar apenas 12 bilhões, com o objetivo de reduzir o déficit fiscal. O assunto não merece discussão com a sociedade. E, por fim, a pergunta de Rafael Silva Dantas, do Acre. Privatiza tudo já. Quanto menor for o Estado, maior é o cidadão. Então, são algumas das indagações que chegaram. Eu vou repassar para fazer os comentários ao final. Com a palavra, doutor Tarcísio Gomes de Freitas. Bom dia. Gostaria de cumprimentar o senador Fernando Bezerra e esta comissão pela iniciativa importante. Agradeço a oportunidade, em nome do ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral, essa oportunidade de poder prestar contas, de mostrar, né, o que o programa tem feito nesse um ano e pouco aí desde que foi lançado. Cumprimento os senadores Paulo Rocha, Roberto Muniz, Sérgio de Castro. O programa foi lançado, como foi dito, logo na entrada deste governo, em maio de 2016. Vínhamos numa situação extremamente difícil, 8 trimestres seguidos de retração de PIB, né, com uma queda per capita aí da casa de 9,6%. Uma redução na demanda doméstica da ordem de 12%. Então, uma crise muito severa, muito grave, que demandava ações imediatas, né, na busca de tentar resolver um dos grandes desafios econômicos, que é o aumento da produtividade. Um dos caminhos mais rápidos para prover esse aumento de produtividade é, sem dúvida, o investimento em infraestrutura, o que não seria possível com recursos fiscais face à situação em que nós nos encontrávamos. Por isso, foi o primeiro ato do governo, né, os primeiros 2 atos, a medida provisória 726, 727, a 727 criou o programa de parceria de investimentos. E foi criada uma secretaria especial que coordena os esforços dos ministérios, das agências reguladoras, respeitando as suas competências. E essa secretaria hoje já é reconhecida no mercado como um locus importante para a recepção da demanda dos investidores, distribuição da demanda entre as agências, entre os ministérios, na ajuda, na busca de soluções para que os projetos possam sair. E as medidas que têm sido tomadas já têm apresentado resultados. A gente pode ver que o IPCA está abaixo do centro da meta. Nós tivemos aí já projetado para esse ano um crescimento de PIB maior do que 1%, isso até contrariando as análises dos analistas, eles imaginavam um crescimento da ordem de 0,5%, e nós estamos chegando aí, a estimativa é que a gente chegue perto de 1,1%. A taxa Selic encerrou o ano de 2017 em 7% e hoje já experimentou uma nova redução, estamos com 6,75%, e mais importante, era a grande obsessão do governo, a criação de empregos. Nós tivemos vários meses seguidos de criação líquida de empregos e tivemos uma redução importante ao longo do ano passado. Então, o programa de parcerias foi lançado em maio de 2016, a Secretaria tem dado suporte aos ministérios e agências reguladoras, e o objetivo principal do programa é ampliar a transparência, participação e governança sobre essa carteira robusta de projetos.
Quando o programa foi lançado, se pensou muito ou se criticou, olha, é mais do mesmo, o programa é ambicioso, não há tempo para fazer essa quantidade enorme de leilões. Então, o programa nasceu como um sonho, como expectativa, né? Me lembro de assistir na época os telejornais dizendo, olha, muitos projetos são anunciados, mas será que vai se fazer? Bom, o programa deixou de ser uma expectativa, é uma realidade. Foram qualificadas em 3 reuniões do Conselho. Observem que essa audiência tem por finalidade debater resoluções que vieram na última reunião, na terceira reunião, que foi no dia 23 de agosto, mas foram qualificados 145 projetos em 3 reuniões e até dezembro do ano passado, nós fizemos 70 leilões. Então, 70 leilões em um ano e pouco de programa é bastante coisa, é um resultado muito expressivo e restam para este ano 75 leilões aí que nós estamos trabalhando bastante para equacionar. Então, é uma entrega de 48% da carteira em 20 meses, com 142 bilhões de reais em investimentos previstos já contratados, em todas as áreas da infraestrutura. Então, fizemos leilões de aeroportos, leilões de terminais portuários, então é um boom do setor portuário, depois de muito tempo sem investimentos, com um aumento muito discreto da participação privada, agora nós tivemos um aumento importante. A retomada dos leilões de óleo e gás, e isso se deve também a algumas ações que foram tomadas pelo governo, pelo Ministério de Minas e Energia, como a flexibilização da política de conteúdo local, a não exigência da participação compulsória da Petrobras no pré-sal, a renovação do repreto, algumas medidas que passaram aqui pelo Parlamento, que passaram pelo Congresso. Nós tivemos os leilões de energia, leilões de geração, de concessões de geração, leilões de usinas de transmissão, leilão de companhia de distribuição, a CELG-D foi a primeira. Então, leilões de transmissão que foram muito exitosos, né, com algum arrojo no que diz respeito à modelagem, né, como, por exemplo, aumento do OC, que, desconsiderando no custo de capital terceiro a participação de juros subsidiado, então se considerou todo o custo a mercado, toda a captação a mercado, isso aumentou a percepção do investidor de atratividade e acabou que o interesse foi muito maciço. Nós tivemos leilões com 7 players em média por lote, então a alta competitividade acabou se transformando em altos descontos em receita anual permitida e que, no final das contas, ao longo do período de concessão, representa uma economia muito grande para o consumidor final. Então, mostra um acerto dessa escolha regulatória que foi feita. Os investimentos, esses 70 leilões que foram contratados, representam investimentos que estão espalhados em todo o território nacional. Então, isso é muito importante, a abrangência do investimento que está sendo feito. Praticamente temos investimentos em todas as unidades da federação. Esses leilões, essas licitações que foram feitas ano passado, ajudaram o Caixa do Tesouro, foram arrecadados 28 bi em outorga, mas, sobretudo, o investimento que foi contratado. Uma linha de transmissão só vai gerar receita anual permitida para o concessionário a partir do momento que ela foi entregue. E os concessionários têm de 36 a 60 meses para entregar o investimento. Então, são investimentos concretos, isso vai ajudar a impulsionar um crescimento econômico sustentável a partir desses anos. E aí destaco realmente como o secretário Márcio colocou, a retomada dos investimentos em óleo e gás, que vão ser extremamente importantes para estados como o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, né, e para outras unidades da federação. Sobretudo, o que nós vamos ganhar aqui é a melhoria dos serviços. Então, além do investimento, além da geração de empregos, a geração de impostos, a melhoria dos serviços que está sendo prestada aos usuários. Temos aqui pela frente esse grande desafio, 75 projetos na carteira, 8 concessões de rodovia, né, 4 licitações e 4 estudos. Estamos estudando com o Banco Mundial novas concessões, estamos tentando desenvolver um novo modelo de concessões e aí o Banco Mundial está estudando a concessão para a nova licitação da Nova Dutra, da Rio Teresópolis, da Rio Petrópolis, da BR-153 Goiás,
Goiás e Tocantins. Nós temos as licitações do setor ferroviário, vamos encaminhar esta semana para o Tribunal de Contas da União o estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental da Ferrovia Norte-Sul. Então, isso marca uma retomada do investimento em ferrovias. Nós temos um programa de renovações de concessões ferroviárias que vai gerar uma quantidade muito grande de investimento. Nós estimamos 25 bi de investimento em ferrovias, né, eliminando uma série de gargalos e aumentando a oferta de transporte ferroviário, e esse aumento de oferta vai repercutir necessariamente em redução de fretes. Na parte de energia, nós temos as distribuidoras da Eletrobras e a própria Eletrobras, que é o grande projeto, né? E o secretário Paulo Pedrosa já colocou aqui várias questões que estão em debate com relação à Eletrobras. Os leilões de óleo e gás, 2 já com data marcada, né? O leilão da 15ª rodada de exploração e produção e a 4ª rodada do pré-sal. Lembrando que os 4 que nós fizemos ano passado foram extremamente exitosos. Leilões da área de mineração, que é uma inovação do Ministério de Minas e Energia, né? A concessão de ativos minerários, é a primeira vez que se faz isso. Outra inovação no âmbito do Ministério dos Transportes é o leilão dos aeroportos em blocos. Então, nós temos um bloco Nordeste importante, né, para explorar o potencial turístico daqueles aeroportos, e também um bloco Mato Grosso para privilegiar a pujança do agronegócio. 22 leilões de terminais portuários, uma parceria público-privada para a gestão do sistema de telecomunicações que dá suporte ao controle de tráfego aéreo, essa já no Tribunal de Contas, praticamente pronta para deliberação, assim como a concessão do direito de exploração da loteria instantânea da Caixa, e a gestão, o estudo da Casa da Moeda. O BNDES está sendo contratado para gerir esses estudos, para verificar qual é a melhor alternativa para a Casa da Moeda, se vai ser a alienação das suas ações, se vai ser liquidação ou se vai ser mesmo a reestruturação da Casa da Moeda, além de desestatizações de Ceasa e CEMIG. Então, importantes projetos na área de logística. Eu diria que este ano de 2018 é o ano da logística, é um ano que vai ser forte em ferrovias e um ano forte em rodovias, e esse esforço se soma ao esforço do Ministério de Minas e Energia em linha de transmissão, em óleo e gás, né, e com as empresas, com a desestatização das companhias de distribuição e da própria Eletrobras. Nós temos aí a questão dos aeroportos, né, energia, as distribuidoras e a Eletrobras, óleo e gás, enfim, mineração, concessão da Lotex, PPP do Comando Aéreo, né, e as estatais de abastecimento junto com a Casa da Moeda. Enfim, com relação às resoluções, a resolução 11 trata da qualificação dos projetos de óleo e gás. Então, nós qualificamos a 3ª rodada do pré-sal, que já teve o leilão, foi ano passado, foi em setembro do ano passado, a 4ª do pré-sal, que vai ser em junho, a 15ª em março. Além de tudo, já qualificamos a 5ª rodada do pré-sal. O governo tem anunciado com muita antecedência os leilões de óleo e gás, isso traz previsibilidade, é importante para o setor, que é muito intensivo em termos de capital, então as empresas precisam se preparar com muita antecedência. A resolução 12 tratou da exclusão do PND de participações minoritárias da Petrobras, então, consoante o seu plano de otimização do portfólio de investimentos, então, para que a Petrobras pudesse fazer alienação nas participações de Detém e Braskem de uma forma mais célere, mais rápida. A resolução 13 trata da democratização do capital da Eletrobras, que já foi tratada aqui pelo Paulo Pedrosa, né? A 14 trata de terminais portuários e dos aeroportos. A 15 é a resolução que trata do Conselho, da PPP, da Parceria Público-Privada do Comando Aeronáutica. A 16 trouxe a modelagem da Lotex. A Lotex foi qualificada na primeira reunião do Conselho, em setembro de 2016. E a modelagem, após todos os estudos, foi novamente submetida ao Conselho de Parceria do Programa de Parceria de Investimento, aí já fazendo o papel do Programa Nacional, de Conselho do Programa Nacional de Desestatização, para aprovação da sua modelagem para fins de licitação. E a 17 tratou da Casa da Moeda. Fizemos 70 leilões em um ano e temos hoje já condição de publicar mais 10 editais. 7 terminais portuários que já passaram pelo Tribunal de Contas, os 2 leilões de óleo e gás, a Lotex e a PPP do Comaé. Ou seja, em muito pouco tempo estaremos com 80 projetos entregues e trabalhando
para entregar aos demais. Eu acho que o programa trouxe muito no que diz respeito à governança, melhorou-se a governança, melhorou a sinergia entre os órgãos, e isso tem sido capital para o sucesso inquestionável do programa. Só para ter uma ideia, nós tivemos nesses leilões que foram realizados a participação de empresas de 20 países diferentes. Isso significa que o investidor estrangeiro está acreditando no que está sendo feito. E aí é bom lembrar que nós estamos competindo com projetos que são disponibilizados por players do mundo todo. Não somos só nós que colocamos, por exemplo, leilões de pré-sal na praça. O mexicano está colocando também. E nós estamos tendo a sorte, a inteligência, a competência de trazer o investidor estrangeiro para os nossos leilões. E por isso temos tido aí bastante êxito. Obrigado, senador. Muito obrigado, doutor Tarcísio. Na sequência, eu vou oferecer a palavra a doutor Dino Antunes Dias Batista, secretário de Fomento e Parcerias do Ministério dos Transportes. Eu vou tomar uma decisão, porque, na realidade, o nosso presidente, senador Eduardo Braga, está demorando mais do que eu previ. E eu não quero, de certa forma, digamos, adiar a decisão sobre a participação do doutor Nelson Rubner nessa audiência pública. Eu coloco a apreciação dos membros, independente do quórum, que a gente possa deliberar pela participação do doutor Nelson. Então, aqueles que aprovam, por favor, permaneçam como se encontram. Aprovado. Doutor Nelson, portanto, será o último palestrante dessa audiência pública. Com a palavra... Pela ordem, senhor presidente. Pois não. É só para cumprimentá-lo que eu ia solicitar, mas Vossa Excelência já tomou a iniciativa, que eu acho que era importante. Nós tínhamos um requerimento, o doutor Nelson tem certamente uma contribuição pelo histórico que tem de servidor público e pelas funções que ocupou. Eu acho que ajuda a termos aqui uma melhor compreensão do momento que estamos vivendo, dos desafios que temos, para discutirmos aqui nessa comissão do Senado Federal esse tema que é tão importante para o interesse nacional. Parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa. Muito obrigado, deputado, senador. Com a palavra, doutor Dino. Bom dia. Senador Fernando, agradeço, em nome do ministro, o convite que foi feito ao Ministério dos Transportes para participar aqui na Comissão de Infraestrutura. Bom, também saúdo a todos, senadores, todos os senhores, senhoras, presidente Medalha. Tarcísio fez aqui uma explanação bastante ampla de todos os projetos que nós estamos trabalhando lá no Ministério dos Transportes. Para dar uma demonstração da importância que esse tema tem lá no Ministério, 55 dos 75 projetos que estão na pauta do PPI para esse ano são de responsabilidade do Ministério dos Transportes. Isso denota com clareza a importância que a participação da iniciativa privada possui na provisão dos serviços de transportes, provisão de infraestruturas, provisão de serviços, etc. A gente tem isso, a participação da iniciativa privada já é algo histórico no nosso setor e no setor de transportes isso tem sido desenvolvido em todos os últimos governos, independente da sua coloração ideológica. A gente teve, por exemplo, as primeiras licitações de concessão aeroportuária no governo anterior a esse. A gente teve a maior quantidade de concessões de rodovias feitas também no governo anterior a esse. É importante salientar que essa participação, isso tem surgido já desde, por exemplo, 93, no setor portuário, a presença da iniciativa privada na operação portuária é fundamental. A gente tem um aumento da eficiência portuária, o aumento dos investimentos nos portos, o que torna as operações dentro dos terminais portuários no Brasil bastante eficientes quando comparadas com a situação mundial. É lógico que existem desafios, grandes desafios, na operação fora do terminal portuário, que está a cargo das companhias docas e dos administradores dos portos. No setor rodoviário, desde 95,
já temos a presença da iniciativa privada e que dá um resultado bastante positivo e que é reconhecido nas pesquisas que temos com, por exemplo, não só pesquisas nossas, internas do Ministério dos Transportes, as nossas avaliações, como também pesquisa da CNT, que indica que as rodovias que são operadas pela iniciativa privada, por vias de concessões, são aquelas mais bem avaliadas dentro da nossa malha rodoviária. No setor ferroviário, também tivemos grandes avanços desde do meado da década de 90, com a melhoria operacional do sistema. É óbvio que grandes desafios ainda existem no setor ferroviário. A maneira como foi feita a desestatização e a concessão daqueles trechos ferroviários trouxe alguns desafios que hoje estão escancarados para toda a sociedade e que estamos tentando resolver, fazendo a avaliação não só das licitações, como o Tarcísio bem colocou aqui, como também com a avaliação da possibilidade das renovações de algumas dessas malhas, possibilitando assim investimentos vultosos na nossa malha para solucionar os nossos gargalos logísticos que são prementes, ou seja, trocar a possibilidade ali da gente ficar 10 anos sem nenhum investimento nessas malhas, de acordo com os seus contratos de concessão, trocar isso por realmente trazer investimentos agora, em malhas que estão, em muitos casos, muito aquém do que deveriam estar. E no setor aeroportuário, a gente já teve desde das primeiras licitações no governo anterior, um grande sucesso. A gente pode ver realmente os aeroportos que foram concedidos fazendo uma prestação de serviço para o usuário, que no final das contas é o nosso grande objetivo, é melhorar o serviço ao usuário, e isso é muito perceptível nos aeroportos que já foram concedidos à iniciativa privada. Então, o Ministério dos Transportes, e eu trabalho já com esse tema dentro do Ministério dos Transportes desde 2007, já estou nesse meio de iniciativa privada dentro do setor de transportes, a gente percebe realmente um desenvolvimento, um amadurecimento e um aperfeiçoamento das práticas, não só regulatórias, como das políticas de participação da iniciativa privada em todos os setores do Ministério dos Transportes. Aqui, na Resolução 14, que é o foco do que nós fomos chamados a conversar, existem vários terminais portuários, o arrendamento de vários terminais. Esse é um processo que tem acontecido também há vários anos, que é a regularização da situação de vários terminais que estão com uma situação contratual precária, e alguns outros que são projetos greenfield, ou seja, são projetos novos. Eu devo ressaltar aqui o novo decreto portuário, que veio para dar exatamente maior segurança jurídica e possibilitar, esse decreto portuário foi editado no ano passado e ele vem aí a possibilitar um novo patamar de investimentos no setor portuário. A gente tem visitado, tem conhecido muita coisa também pelo mundo, e o nosso objetivo nada mais é do que dar a flexibilidade e a capacidade operacional que alguns portos públicos têm no mundo inteiro. Por exemplo, quando você vai em Antuérpia, quando você vai em Roterdã, você vê uma possibilidade do gestor público administrar o seu ativo portuário de uma forma muito mais eficiente e eficaz do que o nosso gestor possui aqui no Brasil até então, e foi para isso que alguns dos elementos que foram trazidos nesse novo decreto trabalham para dar essa flexibilidade, para dar mais eficiência e eficácia aos nossos portos. O Tarcísio já falou aqui do avanço que tivemos no setor aeroportuário. A qualificação que foi feita para blocos, são 2 blocos de aeroportos. A gente sabe que a questão da infraero é uma questão bastante sensível. Temos que trabalhar a entrada, o aumento da entrada da iniciativa privada no setor aeroportuário de uma maneira bastante cautelosa, porque temos um grande ativo no país, que é a nossa estatal Infraero.
A Infraero ela é fundamental para o desenvolvimento do setor aeroportuário naqueles rincões onde não há sustentabilidade aeroportuária por si só. Então, nós temos que pensar o sistema aeroportuário como sendo realmente um sistema e não como sendo aeroportos isolados. E é isso que estamos fazendo com essa primeira iniciativa de trazer aeroportos sendo tratados como blocos de aeroportos, o que não irá minar a sustentabilidade da nossa estatal Infraero. Isso é fundamental e, ao mesmo tempo, em paralelo, o Ministério dos Transportes tem tido grandes discussões e a Infraero tem participado dessas discussões sobre como melhorar realmente essa sustentabilidade da Infraero, sempre contando com as flexibilidades que podem ser trazidas pela iniciativa privada, se é via concessão, se é via parceria, abertura de capital, o que quer que seja, é fundamental. Isso está sendo estudado de uma forma bastante detalhada pelo Ministério, mas a gente entende que o ganho de serviço que os usuários dos aeroportos hoje concedidos têm tido a partir da operação privada, a gente deve sim trazer para outros aeroportos essa possibilidade. Eu queria aqui também falar sobre a questão das rodovias. Hoje, a gente tem uma percepção muito clara dentro do Ministério dos Transportes sobre a necessidade de ter uma maneira diferente de fazer a administração e operação das rodovias federais. É quase que inviável, na maior parte dos casos, a gente ter a multiplicidade de contratos que hoje, por exemplo, o DENIT trabalha. O Tarcísio fez um grande trabalho lá no DENIT, né? Mas ele percebeu ali a dificuldade que é o DENIT trabalhar com milhares de contratos. São contratos sendo feitos todo dia dentro do DENIT. E isso acaba inviabilizando uma operação tempestiva das nossas rodovias. Então, a gente, de uma forma muito clara, a gente precisa aperfeiçoar a maneira de administrar a nossa malha rodoviária, que é tão fundamental para o desenvolvimento econômico do país. Uma das ferramentas para isso são as concessões rodoviárias. E a gente tem trabalhado forte para trazer essa imagem, esse conceito de que uma concessão rodoviária ela não é simplesmente uma contratação pública, ela é trazer a iniciativa privada com a sua flexibilidade, a sua criatividade, a sua eficiência na provisão do serviço público. Então, a gente, de forma alguma, a gente pode esquecer que a iniciativa privada sendo trazida para todos esses tipos de ativos públicos, ela tem que ser entendida como sendo uma contratação diferente daquela da obra pública pura e simples. Porque aqui o nosso objetivo é que realmente o usuário seja bem atendido a partir de uma operação privada que traga eficiência, criatividade e realmente qualidade para o usuário. Então, o Ministério vai estar sempre à disposição, senador, todos os senadores, para discutir as nossas iniciativas nesse ramo que é fundamental, que é a iniciativa privada no setor de transportes. Muito obrigado, doutor Dino. Doutor Paulo Pedrosa, ele vai ter que se retirar, mas antes ele pede a palavra para poder fazer algumas respostas às indagações que foram feitas pelo portal E-Cidadania, que eu acabei de fazer a leitura. Na ausência dele, ficará o doutor Márcio e o próprio doutor Tarcísio, que irão atender às indagações e manifestações dos membros desta comissão. Então, eu ofereço a palavra para os comentários em relação às indagações feitas pelo portal E-Cidadania ao doutor Paulo Pedrosa. Obrigado, senador. De uma forma bem rápida, né? Nós tivemos duas perguntas de ângulos extremos aqui, do Sérgio e do Rafael. Um disse a Eletrobras é um patrimônio do povo, não deve ser privatizada de jeito nenhum, e o Rafael disse privatiza tudo já. Eu acho que isso é parte do jogo
democrático, é legítimo que as visões diferentes sejam colocadas, né? Nós respeitamos todas as posições nesse debate. O entendimento hoje do Ministério é no sentido daquilo que é possível e necessário. Quer dizer, o movimento que nós estamos fazendo, nós entendemos que é aquele que vai garantir uma Eletrobras forte, com visão de longo prazo, né? Investindo e competindo no setor elétrico. Digamos assim, um caminho do razoável e do possível. A Fabiola perguntou o que acontece quando esse recurso que vai para a modicidade acabar. Então, a resposta é clara. Fabiola, o recurso não vai acabar. A maneira com que nós desenhamos o processo, a cada nova renovação das concessões, né, será capturado a parcela do recurso para a modicidade tarifária. Apesar de que o grande ganho do consumidor está no aumento da eficiência, na competição e na inovação do setor elétrico. Mas essa participação nos resultados das concessões, né, estaria assegurada de forma perene, não só no projeto da Eletrobras, mas também no projeto do modelo do setor elétrico, né, que estará sendo encaminhado ao Congresso agora. O Felipe fez duas perguntas. Numa ele diz, a Eletrobras, que tem patrimônio de 400 bilhões, vai ser vendida por 12? Não, na verdade não é isso. A Eletrobras é uma empresa de capital aberto, valorizada na Bolsa. O patrimônio da Eletrobras hoje é público, é da ordem de 29 bilhões de reais. E os 12 não são a venda da Eletrobras. A Eletrobras não será vendida, o governo não pretende vender nenhuma ação, pelo contrário, elas se valorizarão. Esses 12 é um pagamento que a Eletrobras fará à União pelo direito da outorga de concessões, né, que serão alocadas à empresa. Ele também pergunta se não seria mais oportuno investir o dinheiro aplicado na comunicação do projeto no próprio setor elétrico. Tratam-se de ordem de grandezas assim, extremamente diferentes. Pelo que eu tenho conhecimento, o dinheiro investido na comunicação até hoje não seria suficiente para fazer uma PCH de 1/3 de megawatt. E a comunicação, no fundo, é uma forma de respeito à sociedade, né, e de transparência da visão do processo. Então, essas eram as perguntas, senador, de uma forma rápida, né, e as outras mais que a comissão queira encaminhar, eu terei a satisfação de responder diretamente, encaminhando cópia à comissão.